Ele fez algo que Roberto nunca esqueceria. O olhou como quem sabia de um segredo que nem ele mesmo havia descoberto. A verdade vai como um choque, silenciosa, inesperada, impossível de apagar. Até aquele dia, Roberto pensava conhecer seus limites. Mas aquele olhar foi um aviso. Um aviso que sua vida estava talvez não fosse tão sólida assim. Aos 46 anos, Roberto levava uma vida comum em Campinas. Casado há 2 décadas com Márcia, pai de um filho adolescente, ele vivia uma rotina previsível entre o escritório de contabilidade e os jantares em família aos domingos. Nunca se permitira desejar algo que saísse do padrão. Até conhecer Tiago. Tiago era apenas o namorado da filha dos amigos. Tinha 19 anos, energia de sobra e aquele jeito curioso de quem ainda estava descobrindo o mundo. No churrasco de domingo, entre risadas, conversas e crianças correndo pelo quintal, Roberto o observava de longe como se observa qualquer jovem, com uma certa nostalgia. Mas algo naquele garoto chamava a atenção. No início, pensou que era apenas admiração, mas com o passar das horas, percebeu algo diferente. Tiago olhava de volta. Um olhar direto demais, firme demais para ser casual. Roberto tentou ignorar. Afinal, o que aquele garoto poderia querer com um homem casado, mais velho e que mal conhecia? Mesmo assim, o incomodo ficou. Cada vez cruzavam os olhos, Roberto sentia como se estivesse sendo desafiado. Como se aquele olhar dissesse, eu sei quem você é de verdade. E essa ideia o deixava desconfortável, porque talvez Tiago estivesse vendo algo que ele próprio escondia de si mesmo. Mais tarde, quando a maioria das pessoas já havia ido embora, Tiago se aproximou. A namorada tinha ido com os pais e ele precisava de carona. Roberto hesitou, mas aceitou. Era só uma gentileza, nada de mais. No carro, o clima era leve. Tiago falava sobre a faculdade, os planos, as dúvidas. Mas no meio de uma frase qualquer, ele parou, virou-se e disse: Você também percebeu, né? A forma como a gente se olhou hoje. Roberto congelou. Não era o tipo de coisa que se espera ouvir. Tentou rir, mudar de assunto, mas Tiago continuou. Não estou maluco. Eu sei que você sentiu. Foi como se algo dentro dele tivesse sido exposto. Ele não respondeu. Apenas apertou as mãos no volante, o coração disparado. Ao chegar à casa de Tiago, ele pensou que tudo acabaria ali. Mas antes de sair do carro, Tiago encarou e disse com calma: Se um dia quiser conversar, você sabe onde me encontrar. E saiu. Roberto ficou parado no carro por vários minutos. Tinha uma vida inteira construída, uma esposa que o amava, um filho que dependia dele. Mas agora havia um peso novo dentro dele. A dúvida. Não era sobre Tiago. Era sobre ele mesmo. Quem era aquele homem que reagia a um simples olhar com tanto descontrole? Nos dias seguintes, Roberto tentou apagar aquele momento. Voltou à rotina, ao trabalho, aos almoços de domingo. Mas algo mudou. De vez em quando, ele se pegava lembrando daquele olhar, daquela frase dita com tanta certeza. Sentia-se exposto, mas ao mesmo tempo curioso. Aquilo tinha mexido com ele de uma forma que não sabia explicar. E assim, sem perceber, uma pequena rachadura havia-se formado na muralha de segurança que o levara anos para construir. Roberto tentou apagar aquela noite da memória. Jogou-se no trabalho, sorriu nos almoços de domingo, abraçou o filho com mais frequência, elogiou Márcia pelo jantar. Mas por dentro, tudo começava a escorregar. O olhar de Tiago, a frase dita no carro, o silêncio que se instalou após aquilo, tudo isso voltava nos momentos mais improváveis. Era como um sussurro constante em sua mente, insistente e impossível de ignorar. Ele se pegava observando jovens na rua, comparando expressões, tentando entender o que, afinal, havia sentido. Era desejo? Era curiosidade? Ou era apenas o reflexo de algo que sempre esteve escondido? Nenhuma resposta o satisfazia. Certa noite, após um dia longo de reuniões e prazos, Roberto parou o carro em frente a uma padaria. Lá dentro, por trás do balcão, estava Tiago. Ele não sabia que o rapaz trabalhava ali. Pensou em ir embora, mas o olhar foi inevitável. Os dois se reconheceram. Tiago sorriu de leve. Um sorriso curto, quase respeitoso. Mas para Roberto, aquele gesto teve o peso de um terremoto. Voltou ao carro sem dizer uma palavra. Durante o trajeto até em casa, sua mente estava cheia. Por que Tiago parecia tão calmo? Tão certo de si? Enquanto ele, um homem feito, casado, pai de família, sentia um menino confuso diante do primeiro segredo. Nos dias seguintes, aquele encontro o assombrava. Começou a observar Márcia com mais cuidado.
Reparou em como ela confiava nele, como organizava cada detalhe da casa com naturalidade, como sorria quando ele contava histórias da juventude. E aquilo machucava, porque sabia que, no fundo, estava escondendo algo. Na semana seguinte, um novo churrasco foi organizado. Mesmo local, mesmos amigos. E sim, Tiago também estaria lá. Roberto pensou em inventar uma desculpa, mas não teve coragem. Compareceu, com a camisa de sempre e o sorriso protocolar, tentando parecer o mesmo de antes. Tiago chegou mais tarde, acompanhado de amigos. Evitou ficar perto, mas de tempos em tempos seus olhos se encontravam com os de Roberto. E ali estava tudo de novo. Aquela mesma energia silenciosa. Não havia gestos, não havia palavras. Só um silêncio carregado de tudo aquilo que nunca foi dito. No fim da tarde, Roberto foi ao quintal sozinho. Sentou-se numa cadeira afastada, olhando o céu que começava a mudar de cor. Foi quando ouviu passos. Era Tiago. Não falou nada. Apenas sentou a certa distância. Ficaram assim por minutos, lado a lado, sem encarar um ao outro. Tiago foi o primeiro a se levantar. Disse apenas que precisava ir. Mas antes de sair, olhou de relance e disse, quase em tom neutro, ainda está aí dentro, né? Isso foi. Roberto não respondeu, mas a pergunta ecoou. Sim, ainda estava. Aquela inquietação, aquela dúvida, aquele desejo escondido, tudo ainda queimava por dentro. A noite caiu e ele voltou para casa. Márcio esperava com a mesa posta. O filho ria de algo na televisão. Tudo parecia no lugar. Mas por dentro, ele sabia, algo havia-se rompido. E não havia como fingir que nunca aconteceu. Nos dias que seguiram ao reencontro, Roberto passou a se observar como se fosse outra pessoa. Cada gesto com a esposa parecia ensaiado. Cada conversa com o filho parecia forçada. Por fora, tudo seguia igual, mas por dentro, ele estava em ruínas. Começou a evitar os momentos em família que antes o confortavam. Os jantares ficaram mais silenciosos, os domingos mais curtos, os abraços mais automáticos. Márcia percebeu. Ela não era cega à mudança. Tentou se aproximar, fazer perguntas sutis, mas Roberto sempre desviava. Usava o cansaço como escudo, a rotina como justificativa. Só que o silêncio entre eles, antes leve, agora pesava como um muro de concreto. No trabalho, ele se pegava distraído. A mente voltava ao que nunca deveria ter acontecido. Não era apenas o que sentira naquela noite com Tiago. Era o que continuava sentindo. Uma inquietação que não passava. Um desejo confuso que não se encaixava em sua vida organizada. Um dia, ao sair do escritório, Roberto viu uma notificação em seu celular. Era Tiago. Apenas uma frase. Preciso conversar. Só conversar. Ele hesitou, apagou a mensagem, mas à noite ela ainda martelava em sua cabeça. Não respondeu, mas também não conseguiu dormir. Na manhã seguinte, ele decidiu caminhar até o centro, algo que raramente fazia. Precisava pensar, respirar longe de tudo. E lá, no meio da praça onde os jovens se reuniam, estava Tiago. Sentado, tranquilo, como se soubesse ele passaria por ali. Roberto tentou fingir que não viu, mas Tiago levantou, se aproximou com calma. Nada agressivo, nada fora de tom. Só disse que não queria confundir as coisas, que só precisava entender se tudo aquilo também tinha sido real para o outro lado. E nesse momento, algo em Roberto quebrou. Não era raiva, era dor, porque ele não tinha respostas. Não sabia o que sentia, não sabia o que fazer. Disse que tudo era confuso, que não sabia como lidar com aquilo. Que tinha uma família, um filho. Que Tiago era jovem demais. Que tudo aquilo era errado. Tiago apenas ouviu. Não respondeu. Apenas olhou nos olhos dele e disse que nunca quis destruir nada. Que só queria saber se o que viveu não tinha sido só dele. Depois se afastou, sem despedidas. Aquela conversa, embora breve, deixou Roberto devastado. Pela primeira vez, sentiu medo. Não de Tiago, mas de si mesmo. Medo do que desejava. Medo do que isso poderia significar. Medo de não conseguir mais esconder. Naquela noite, ao chegar em casa, Márcio esperava com os olhos fixos. Não perguntou nada. Apenas disse, você não está aqui. E ele não conseguiu negar. Não explicou, não confessou, mas sentiu que algo entre eles havia se rompido para sempre. Nos dias seguintes, a tensão cresceu. O filho começou a perguntar por que o pai estava estranho. Os amigos notaram o afastamento. E Tiago desapareceu de vista. Roberto, agora, carregava um segredo que não cabia mais em silêncio.
Um segredo que o afastava do mundo que havia construído e que ameaçava desmoronar com um simples olhar. Roberto passou a evitar qualquer lugar onde pudesse encontrar Tiago. Mudou seus caminhos diários, recusou convites de amigos em comum e começou a sair do trabalho mais tarde do que o necessário. A simples possibilidade de vê-lo reacendia tudo o que ele tentava apagar. Mas fugir não trouxe paz. Apenas o empurrou para dentro de um labirinto que ele já não sabia como sair. Em casa, a distância com Márcia se tornou definitiva. Eles falavam o necessário, dividiam o mesmo teto, mas não o mesmo mundo. E com o filho, o silêncio passara a ocupar o espaço das conversas. Roberto se via como um estranho na própria vida. A rotina, antes confortável, agora era apenas um disfarce mal ajustado. Dormia mal, comia por obrigação. Até o espelho parecia devolver um rosto que não o reconhecia mais. Num sábado à tarde, ao passar pelo parque onde vira Tiago pela última vez, sentou-se sozinho num banco. Ficou ali por horas, sem saber porquê. Talvez esperasse que o tempo passasse. Talvez esperasse a si mesmo. Em algum momento, pegou o celular e começou a escrever uma mensagem que não enviaria. Apagou. Escreveu de novo. E mais uma vez lutou. Sabia que não adiantava. Tiago havia sumido, não só fisicamente, mas a narrativa visível de sua vida. Mas não de sua mente. Os dias passaram como uma névoa constante. No trabalho, um colega fez uma observação leve. Você está bem? Parece outro. Roberto sorriu de forma automática, mas por dentro sentiu um baque. Era verdade. Ele não era mais o mesmo. E talvez nunca voltasse a ser. Certa noite, Márcia finalmente quebrou o muro. Disse que não aguentava mais viver ao lado de alguém ausente. Que precisava entender o que estava acontecendo. Roberto apenas abaixou a cabeça. Não era covardia. Era esgotamento. Ele não tinha como explicar. Como contar algo que nem ele mesmo compreendia por completo. Aquela conversa marcou o início de uma nova fase. O afastamento real. Não houve brigas, nem cenas. Apenas decisões silenciosas. Márcia passou a dormir em outro quarto. O filho, confuso, evitava questionar. Roberto passou a chegar ainda mais tarde. Os almoços de domingo se tornaram solitários. As risadas sumiram. E o tempo, que antes corria sem pressa, agora parecia arrastado por memórias que ele não conseguia mais controlar. Durante esse período, ele tentou racionalizar. Tentou convencer a si mesmo que tudo havia sido um impulso, um erro, uma confusão passageira. Mas nada disso resistia ao peso do vazio que sentia. Não era só sobre Tiago. Era sobre ele mesmo. Sobre o que reprimiu a vida toda. Sobre o medo de encarar quem realmente era. Tiago não mandou mais mensagens. Não apareceu em nenhum lugar comum. Era como se tivesse entendido que precisava sair de cena. E mesmo assim, sua ausência era presença constante. Roberto passou a andar sozinho pelas ruas do bairro, principalmente à noite. Caminhava sem destino, tentando encontrar respostas no movimento dos carros, nos ruídos dos postes, no som abafado das casas alheias. Às vezes, desejava que algo externo o obrigasse a tomar uma decisão, mas tudo ao redor parecia esperar que ele enfrentasse sozinho. A solidão, no entanto, trouxe um tipo cruel de clareza. Ele percebeu que fingir ser quem não era só o afastava ainda mais das pessoas que amava. E mais grave, o afastava de si mesmo. Naquela manhã de segunda-feira, tudo parecia igual. O trânsito barulhento, a rotina automática do café, os e-mails acumulados no trabalho. Mas dentro de Roberto, algo havia-se rompido de forma definitiva. Depois de meses mergulhado em silêncio, vivendo uma vida fragmentada entre o que mostrava e o que sentia, ele entendeu que não podia continuar ignorando a própria verdade. Não era mais sobre Tiago. Era sobre si mesmo. Na pausa do almoço, caminhou até uma praça próxima, como tantas outras vezes. Sentou-se num banco de concreto, o mesmo onde, meses atrás, havia-se permitido sentir algo que mudaria tudo. Pegou o celular e começou a digitar. Desta vez, não apagou. Enviou uma mensagem curta para Márcia, pedindo que conversassem com calma à noite. O botão a enviar parecia pesar uma tonelada, mas ele apertou mesmo assim. Ao chegar em casa, encontrou a esposa sentada na sala, esperando. O filho estava no quarto e a TV murmurava baixo, como para não interferir na tensão que preenchia o ambiente. Roberto respirou fundo e começou. Não havia roteiro. Apenas uma necessidade urgente de dizer que por tanto tempo havia sido sufocado. Falou com cuidado. Sem acusar, sem fugir. Contou que vinha enfrentando um turbilhão interno, que não sabia exatamente quando tudo começou, mas que já não podia negar uma parte de si que sempre foi silenciada. Não mencionou nomes. Nem precisava.
Márcia, embora chocada, manteve a serenidade. Seus olhos, inicialmente duros, foram suavizando ao longo da conversa. Ela não gritou, não questionou os detalhes, apenas ouviu. E no fim, disse que ele mais temia, mas também, o que mais precisava. Você precisa ser honesto com você mesmo, comigo, e principalmente com nosso filho. Roberto passou aquela noite no sofá, mas, pela primeira vez em meses, dormiu inteiro, sem acordar no meio da noite, sem o peso de carregar um segredo. Os dias seguintes foram intensos. Márcia pediu um tempo. O filho notou que algo havia mudado, mas nada foi dito de imediato. Roberto entendeu que o processo de ser quem não acontece num único ato de coragem. É uma sequência de passos difíceis, dolorosos, mas necessários. E ele havia dado primeiro. Algumas semanas depois, durante um evento social, viu Tiago de longe. O rapaz estava com amigos, sorrindo, parecendo bem. Roberto hesitou por um instante, mas resolveu se aproximar. Não para retomar o que viveram, mas para encerrar o que ficou pendente. Quando seus olhos se encontraram, houve um breve silêncio carregado de tudo o que não fora dito. Tiago sorriu, um sorriso maduro, sem cobrança, apenas aceitação. Eles trocaram algumas palavras superficiais, como quem sabe que o essencial já foi compreendido no passado. Ao se despedirem, Roberto agradeceu. E o agradecimento era sincero, não apenas pelo que viveram, mas pelo que aquela experiência havia despertado nele. De volta à rotina, começou a frequentar um grupo de apoio, onde conheceu outras pessoas com histórias semelhantes. Ali, encontrou espaço para entender, refletir, aos poucos, aceitar que o caminho que tinha pela frente não seria fácil, mas seria verdadeiro. Com o filho, decidiu conversar. Escolheu as palavras com cuidado, mas sem mentiras. O garoto, inicialmente confuso, não disse muito. Apenas balançou a cabeça e voltou ao videogame. Mas, na noite seguinte, deixou um bilhete sobre a mesa. Eu não entendo tudo, pai, mas eu te amo. Foi ali que Roberto chorou. Não pelo medo, nem pela dor, mas por algo raro, alívio. O tempo passou com a lentidão típica dos recomeços. Roberto seguiu vivendo entre espaços vazios que antes estavam cheios de certezas, mas ele já não sentia medo disso. Perder o controle da própria narrativa havia sido o preço da liberdade. E, surpreendentemente, ele estava em paz com isso. Márcia decidiu seguir sua vida. O fim do casamento foi discreto, sem escândalos. Ambos concordaram que já não poderiam mais se esconder atrás da imagem de uma família perfeita. Não houve brigas judiciais, nem disputas pelo apartamento ou guarda do filho. O que havia entre eles era uma história longa, marcada por respeito. Mesmo com a dor do fim, havia gratidão. Roberto se mudou para um pequeno apartamento no mesmo bairro. A convivência com o filho seguiu estável. Almoço nos fins de semana, mensagens durante a semana e um abraço apertado a cada reencontro. Aos poucos, aquele menino de 12 anos foi entendendo que o pai ainda era o mesmo, só que agora mais honesto, mais leve. No trabalho, tudo seguiu como antes. Mas Roberto notava os olhares. Não por saberem, mas por sentirem que ele havia mudado. Não era mais o homem calado e previsível. Havia algo novo ali. Postura mais firme, olhos menos apagados. Os colegas respeitavam, mesmo sem entender. E isso bastava. Tiago havia desaparecido do radar. Depois daquele breve reencontro, não trocaram mais mensagens. Roberto, no entanto, não carregava arrependimento. Aquilo não era mais sobre romance ou arrebatamento. Era sobre transformação. Tiago havia sido o espelho que revelou uma parte de si que ele nunca teve coragem de encarar. E por isso, sempre seria lembrado com carinho. Em uma tarde de outono, Roberto foi convidado a participar de uma roda de conversa em um centro comunitário. O tema era invisível, mas urgente. Homens que vivem em silêncio. Ele não se sentia preparado, mas foi. Sentou-se entre desconhecidos, todos com histórias diferentes, mas atravessadas pela mesma ausência de voz. Quando chegou a sua vez, falou pouco, mas falou com verdade. Contou sobre os anos em que acreditava que amar significava se anular, sobre a culpa de desejar algo que não cabia no modelo que lhe ensinaram, e sobre o dia em que olhou para si com compaixão pela primeira vez. Enquanto falava, via nos olhos dos outros homens a mesma mistura de medo e alívio. Era como se, ao nomear suas dores, ajudasse outros a reconhecerem as próprias. Depois daquele encontro, algo mudou. Roberto começou a escrever. No início, eram apenas anotações soltas. Depois, virou hábito. E um dia, sem esperar, virou livro. Não uma biografia, mas uma ficção com traço de verdade.
Uma história sobre um homem comum, dividido entre a vida que construiu e a vida que desejava. A publicação foi modesta, mas tocou leitores. Comentários anônimos chegaram aos poucos. Obrigado por contar algo que eu nunca consegui dizer em voz alta. A vida não se tornou perfeita. Ainda havia dias difíceis, silêncios confortáveis, lembranças que voltavam como ondas. Mas agora ele sabia atravessá-los. Sabia que não estava mais sozinho dentro de si. Havia escolhido não mentir mais, nem aos outros, nem a si mesmo. A um domingo qualquer, enquanto caminhava com o filho para uma feira de bairro, o garoto apontou para um stand de livros usados. Entre as capas gastas, estava o exemplar do seu livro. O filho sorriu e disse: "Olha, pai, você está ficando famoso." E naquele instante, Roberto sentiu que há muito tempo não sentia: orgulho. Não por ser reconhecido, mas por, finalmente, ser inteiro.